Gampopa, ele foi profetizado pelo próprio Buda, né, no Samadhiraja Sutra. Ele foi um discípulo do Buda e que tinha prometido ao Buda, na época de degenerescência, que o Dharma fosse diminuindo, de que ele ia proteger e manter os ensinamentos que o Buda tinha dado no Samadhiraja Sutra no futuro. E o Buda falou que no futuro ele seria um médico no Tibete e que ele iria ser um grande expoente do Dharma, com muitos discípulos, né? Assim, o Tibete naquela época já é um país até hoje que não tem uma população muito grande. Na época também não tinha muito, né? Mas pela quantidade de discípulos que ele conseguiu juntar ao redor dele, né? Era uma coisa proporcionalmente muito grande. E Gampopa, a princípio, ele era um grande médico famoso na região que ele morava, né? De Takpo, no Tibete Central. E conta-se que houve uma peste, né, na região, e ele perdeu os filhos, do casal de filhos que ele tinha, e a mulher também estava na cama, né? Ele era novo, ela era nova, casado, e por mais que ele tentasse curar a mulher dele como sendo um grande médico, ele não conseguia fazer isso. E daí ele pedia, né? E ela, nas últimas, ele vendo naquela situação, ele falou assim, poxa, e ela não morria. Aí isso, por que ele não morria? Continuava num fio de vida, e por que ele não conseguia, que ela não sair daquele sofrimento? Aí ela falou que ela amava muito ele, tinha um apego muito grande com ele, né? E que ela só descansaria se ele prometesse a ela que ele ia virar um monge. Que ela não pensava, podia pensar no fato dele morrer e ele casar de novo com outro, né? E aí ele prometeu, no leito de morte, ela prometeu isso, né? E ela morreu. Daí ele se tornou um monge da tradição Kadampa, na época, né? Não existia Gelupa ainda, naquela época, né? Você tinha Sakya, né? Tinha a escola antiga de Nima e tinha os Kadyos, né? Kádyo principalmente, que você não tinha Kádyo, já tinha os yogis, né? Milarepa, Lechumpa e outros yogis que viviam em volta de Milarepa e de alguns dos discípulos de Marpa, né? Não havia que chamava hoje em dia essa distinção de instituição de escola, né? Você tinha Champakádyo, naquela época tudo já. Então ele ensinou um monte, a tradição Kadampa, porque foi fundada pelo discípulo de Atisha, né? E se tornou um grande erudito, um grande praticante dessa escola, né? Até que um dia ele, dentro do monarquia, ele praticava assiduamente, mesmo direto, noite e dia, porque ele era muito disciplinado. E aí um dia até que ele viu a conversa de duas pessoas conversando, falou que sobre queria ver um grande praticante yogi. Aí um deles citou o nome de Milarepa. Quando Gampopa ouviu o nome de Milarepa, ele se despertou dentro dele alguma coisa. Ele ficou, não, eu tenho que conhecer esse mestre, eu tenho que ver o que é, né? E aí foi em busca de Milarepa. E Milarepa saberia que chegaria o Gampopa até ele. E ele encontrou Milarepa. Milarepa o aceitou como discípulo, né? Aí tem aquela célebre cena de que
quando ele contou Milarepa, ele sendo um monge, né? A coisa que estava sendo reimplementada no Tibete. A Tisha foi, né, contemporânea de Marpa, que foi mestre de Milarepa, e estava sendo aquela coisa da virtuosidade que estava meio que em degenerescência anteriormente, o sistema monástico, que praticamente não havia mais. Que não havia o sistema monástico mais. Então, eles estavam implantando isso outra vez, né? Com as escolas novas. E aí havia ele era muito disciplinado, né, na conduta, e aí, a cena que Milarepa chegou e testou. Ele pegou uma capala, né, uma taça de crânio, que não devia ser tão bonitinha como tem hoje, mas, né, e com bebida dentro, alcoólica dentro, e deu para ele, né. Ele deu uma hesitadinha assim, primeiro queria tocar naquele crânio, e depois porque ele ia beber aquele uau, que era uma coisa contra os votos, que eles são rigidamente contra, mas a devoção por Milarepa foi maior. E quando ele aceitou aquilo, a Milarepa viu que ele estava mesmo preparado, que era o discípulo que ele ia receber. E aí ele recebeu todos os ensinamentos de Milarepa. Ele é considerado, dentro da cádio dos discípulos de Milarepa, você tem o que chama aquele que é igual ao Sol e aquele que é igual à Lua. Aquele que é igual à Lua é Rechumpa, que foi criado com Milarepa. Rechumpa Drapa. E aquele aluno como Sol foi Gampopa, que foi o detentor da linhagem. E aí Gampopa fez uma grande coisa, que ele uniu, eu digo, os dois rios em um só. Os dois caminhos só. Que era o caminho da tradição Kadampa, do caminho da Madhyamaka, do caminho da caminho gradual, o Lamrim, do caminho do estágio progressivo, em que você vai automaticamente, aos poucos, né, progredindo no caminho até a realização, e o caminho súbito, né, yoga, da prática yoga, dos canais e ventos. Quando a gente fala caminho gradual, é esse caminho que você vai cultivando bodhicitta, compaixão, as paramitas, todo o caminho que você vê que tem dentro do Mahayana, né? Compreendendo a vacuidade, assim vai a meditação, o caminho da meditação da shamatha e do vipassana, que tem aqueles 9 estágios de shamatha, até depois os 4 reinos do vipassana, e assim vai. E aí ele pegou e uniu esses dois em um só. O que antes a gente chamava de Marpa Cádio, porque foi o Cádio estabelecido no Tibete por Marpa, a linhagem Cádio. Quando chegou no Tibete, Marpa Cádio, porque ele estabeleceu no Tibete, através dele. E aí passou a chamar-se Dagpo Cádio, né, de Gampopa, de Dagpopa. Ele é chamado de Gampopa ou Dagpopa, porque ele é da região de Dagpo. E aí que a linhagem Cádio desceu das montanhas, ou, né, das vilas dos iogues, como Milarepa, como Rechumpa, e foi instituída em monastério, né? E teve tudo um arranjo, né, meio que institucional, e de todas as regras e tudo. Começou por aí. Então ele tinha discípulos, muitos discípulos. E daí que surgiram todas as outras linhagens cádios. Karma Cádio, Talon Cádio, Drikun Cádio, Drupa Cádio, com as 4 maiores, e assim vai. Salpa Cádio, são 4 maiores e 8 menores. E foi se espalhando por todo lugar. E Gampopa deu vários ensinamentos, né? Tem vários ensinamentos de Gampopa. O mais famoso dele é o chama de Tapuktarjin. Nós já estudamos aqui que é o ornamento precioso da liberação, né? E que nós já fizemos esse estudo aqui, que ele delineia todo o caminho, né? Desde
básico, do indivíduo no comum básico, até a total liberação. Ok? Então, o que ele fazia? Para os discípulos que não tinham a capacidade de entrar numa via iógica, capacidade de contexto mental, né? De logo entrar numa vida iógica, de trabalhar com os canais do tumo, que era o principal, e os tantras, a principal coisa ensinada pelo Milarepa, o Gampopa deu o caminho gradual. Você tem o Mahamudra, que são 6 yogas de Naropa, e tem o Mahamudra, que é o Mahamudra chama Mahamudra do caminho da liberação, que é o Mahamudra do Sutra. Né? Então ele tem esses dois aspectos. E ele tem o que ele chama de 4 citações, que ele delineou também todo o caminho, né, em 4 frases, chamado dos 4 Dharmas de Gampopa. Eu não sei como traduzir para português, mas é mais ou menos o seguinte: os 4 pontos de Gampopa. Né? Primeiro é que a mente possa seguir o Dharma. Segundo é que o Dharma possa seguir o caminho. Que o Dharma possa eliminar a confusão. Que o caminho possa eliminar a confusão. E que possa a confusão se realizada como sabedoria.